Gente, bom dia! Iniciando a nossa aula de matemática com o módulo 2, ok? Ainda no módulo 2, você vai procurar a página 136. Nós vamos falar sobre comparação de números, saber se um é menor ou maior que o outro, ou se um tem a mesma quantidade que o outro, se é igual, ok? Então vamos lá. Aqui, numa explicação, ele pede que você observe a seguinte sequência numérica. Aqui nós temos do número 1207 ao número 1216. Na sequência aqui de 1 mais 1. 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215 até 1216, ok? Aqui, ele pede que você observe esses dois números aqui. Ele diz que o 1209 vem antes de 1213. Se ele vem antes, então ele é menor do que 1213. E esse sinal aqui, ele é menor. Eu já conversei com vocês sobre a questão dos sinais, eu até dei uma dica, né? Com a mão esquerda, você pode fazer o sinal do menor do que. E com a mão direita, você pode fazer assim, olha, o sinal maior que. Tudo bem? Então, vamos lá. E aqui também ele falou que 1214 é maior do que 1208, porque ele vem depois do número 1208. Lá na questão 1, ele pede que você, de acordo com essa sequência, observando essa sequência, você utilize o sinal menor do que ou maior do que para comparar esses números. Lá na questão A tem o número 1208 e o número 1207. Ele quer saber se o número 1208 é maior ou menor do que 1207. Então você vem aqui. 1207 está aqui. 1208 vem depois de 1207. Então, 1208 ele é maior. Você vai colocar esse sinal aqui. Aqui na B, 1213, certo? Ele é menor ou maior que 1212. Então, você vem aqui, olha. 1213, ele vem depois de 1212. Então, 1213 também é maior que 1212. Aqui na questão C, olha lá. Nós temos o 1213 e ele pergunta se é menor ou maior que 1216. Vai lá na reta, encontrou 1213 e 1216. O 1213 vem antes de 1216, então ele é menor. 1213 menor do que 1216. Lá na questão D, nós temos 1208 menor ou maior que 1215. Você olha na reta numérica e encontra 1208 antes de 1215. Então, 1208 é menor. Tudo bem até aí? Então, lá na E, 1207 é menor ou maior do que 1210? Você olha para 1207 e ele vem antes, na sequência, do que 1210. Então, ele é também menor. Olha o sinal do menor aqui, ok? Olhando o número 1216, ele vem antes ou depois de 1211? Olha aqui o número 1216 e olha 1211. 1216 vem depois, então ele é maior. Todo mundo entendendo? Eu quero que vocês façam isso junto comigo. E as próximas páginas vocês vão fazer sozinhos, tá certo? Então, vamos lá, continuando. Questão 2.
Na questão 2 diz o seguinte: efetue os cálculos mentalmente, depois compare os números colocando os símbolos menor, maior e também você pode usar a igualdade, se um número for igual à soma desses outros números. Então, vamos lá. Aqui eu tenho 1.000, mais 800, 1.800. Mais 40, 1.840. Com mais 5, 1.845. 1.845 é menor ou maior do que 1.900? O que é que vocês acham? Ou é igual? Então, vamos lá? 1.845 é menor do que 1.900. Lá na B, 185 é menor ou é maior do que 400 mais 80 e mais 1? Vamos saber quanto é que dá isso aqui? 400 mais 80, 480. Com mais 1, 481. Então, 185 é menor ou maior do que 481? Menor. Ok? Lá na C, 1999. Vamos saber se é menor ou maior do que essa soma aqui. Vamos somar primeiro? 1.000 mais 900, 1.900. Com mais 90, 1.990. Com mais 8, 1998. E aqui eu tenho 1999. Então, é maior do que essa soma aqui. Lá na D, 534. É maior, menor ou igual a essa soma? Vamos lá. 500 mais 30, 530. Com mais 4, 534. Que é maior, menor ou igual a 534? Igual. A última, 1.673. Vamos lá. Eu tenho 1.000 mais 500, 1.500. Com mais 70, 1.570. Com mais 3, 1.573. Então, 1.673 é maior do que 1.573, ok? Então, eu quero que vocês continuem fazendo a página 137, 138 e 139. E aí, a gente volta para corrigir. E aí, como vocês se saíram, vamos lá? Lá na questão 3, diz assim: resolva o que se pede. Utilizando algarismos, escreva o número representado em cada um dos ábacos. Então, vamos lá. Nós temos alguma coisa na unidade de milhar? Nada. Temos alguma coisa na centena? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 argolas, 8 centenas, 4 dezenas e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 unidades. Então, na primeira, nós temos o número 847. Lá na B, quantas unidades de milhar? 4, 2 centenas, 4 dezenas e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 unidades. O número 4.248. Lá na questão C, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 unidades de milhar, 7 centenas, 4 dezenas e 1, 2, 3, 4, 5, 6 unidades. Então, nós temos o número 7.746, ok? E aí, vocês acertaram? Vamos lá, continuando. Ele pede na B que você escreva 3 números maiores do que o que está aqui na representação do ábaco A. Aí fica por você. Você pode botar 848,
pode botar 900, pode botar 1000, números maiores que esse aí, certo? Então, tem vários números maiores que esse. Lá no outro pontinho, ele pede que você escreva 3 números menores do que está representado no ábaco B. Você pode botar 4.000, é menor do que 4.248, o número 500, o número 305, você vai pensando em números menores, né? Então, lá na C, ele pede que você escreva o sucessor do número representado no ábaco C, o sucessor. Quem é o sucessor de 7.746? Eu estou na casa 7.746. Se eu andar mais uma casa, é o meu sucessor. 7.747. Então, o sucessor é o número seguinte. 7.747. O antecessor é o número logo atrás. Então, se eu estou em 7.746, quem vem logo na casa atrás? Né? Quem ficou atrás? 7.745. Então, o sucessor daquele número 7.746 é 7.747 e o antecessor é 7.745. Aqui na quarta questão ele diz o seguinte, que você vai observar esses números e vai escrever esses números em ordem crescente. Em ordem crescente você procura o menor número e vai crescendo, vai aumentando, vai procurando os maiores números. Então, vamos lá, olha só. Quem é o menor desse número aqui? Menor número 201, então ele é o primeiro. Já coloquei esse. Depois desse, quem é o menor número? 333. 1.688, ok? Coloquei esses números em ordem crescente, do menor até o maior número. Tudo bem? Colocaram assim? Então, na quinta questão, ele pede que você faça o inverso, o contrário. Você vai colocar esses números em ordem decrescente. Você vai começar pelo maior até chegar no menor número. Então, desses números aqui, olha, quem é o maior número desses aqui? 2.799. 2.799. E por último, nós temos o menor número, que é 100, ok? Então, conferindo, 2.779, 2.350, 1.940, 1.430, 1.813, 621, 504, 288, 189 e, por último, o número 100. Lá na questão 6, ele pede que você represente com algarismos a quantia em reais de cada pessoa. Eu coloquei aqui, tentei representar, né, as cédulas dessa forma aqui, colocando o valor de cada uma, que é o que nos interessa. Então, Daniel, ele tem, olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cédulas de 100, então ele tem 700, com mais 7 cédulas de 10, 70, 770, com mais 4 moedas de R$1. Então, Daniel, ele tem 774 reais. Marcela tem aqui 1, 2, 3, 4, 5 cédulas de 100, 500, com mais 2 de 50, que eu posso trocar por uma de 100, então ele tem 500, com mais 100, 600, com 3 de 10, 30, 630, com mais 5, 635, com mais 3, 638, é quanto Marcela tem. Camila tem 9 cédulas de 100, então já tem 900,
com 50, 950. Aqui eu coloquei esse xizinho aqui porque eu posso, olha só, eu posso aqui juntar 20 com mais 20 e com mais 10, 50. Então, aqui eu já completei R$1.000. Olha, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 950. Com mais 50, 1.000. Com mais 20, 1.020. Com mais 10, 1.030. Com mais 4, 1.034. É quanto Marcela tem, ok? Camila, desculpa, Camila. Então, ele pergunta aqui quem tem a maior quantia, no caso é Camila, com 1.034, e quem tem a menor quantia é Marcela, com 638, ok? Nessa questão número 7, ele pede o seguinte, ele pede que você complete os itens aqui, com o número dessas fichas, que são esses números aqui, de maneira que a sentença que tem aqui se torne verdadeira. Ou seja, 1.101 é maior. 1.101 ele pode ser maior do que 312, do que 401, do que 910. Ele é maior do que 1.000, certo? Então, só que nós devemos colocar aqui de uma forma que eu só use um número de vez. Eu não posso usar mais de um número, usar mais de uma vez um número só. Então, vamos lá. Vamos colocar aqui 1.101, ele é maior do que 910. Já usei 910, não posso usar mais. 2.128, ele é maior. 2.128, ele é maior do que todos esses números aqui. Então, eu posso colocar qualquer número. Vamos colocar o maior número aqui. 1.199, ok? Ele é maior. 2.128 é maior do que 1.199. 700 é menor. Então, 700 ele pode ser menor do que 1.199, mas eu já coloquei. Ele pode ser menor do que 910, mas eu já coloquei. 700 é menor do que 1.000 e menor do que 820. Então, eu vou colocar aqui 820. E 999? 909, eu já usei esse, 999, ele pode ser menor do que? Ele não é menor do que 312, não é menor que 401, ele é menor do que 1.000. Muito bem, então aqui cabe o 1.000, número 1.000. Lá na E, qualquer número desse é menor do que 3.425. Tanto faz, olha, eu posso usar 312 e 401, certo? Mas só que aqui eu tenho que esse número que eu colocar aqui é maior que 400. Se é maior, só pode ser o 401. Então, o 312 eu tenho que colocar aqui. Oi, gente, então, voltando para corrigir a nossa página 139, ok? Então, lá na questão 8, diz o seguinte. Bruna e seus amigos compraram ingressos para o show de uma banda de rock. E os ingressos foram vendidos com numeração em ordem crescente, né? Veja no quadro ao lado o número do ingresso de cada um deles. Então, tá aqui, olha, do Paulo, da Amanda, da Bruna, do Douglas e da Alice. Pergunta A. Quem comprou o ingresso primeiro? Se foi em ordem crescente, quem comprou primeiro foi o Paulo, ok? Então, a resposta da A, Paulo. Lá na B, quem comprou o ingresso por último? Alice. Na B, Alice. Na questão C, ele diz, dois desses amigos aqui, compraram os ingressos logo em seguida, ou seja, o número do ingresso de um é o sucessor do número do ingresso do outro. Quem são eles? Então, observando aí, olha, o número do ingresso deles aqui, os números, vejam aí quais são os amigos que têm um número que é o sucessor do amigo. Olhando aqui, olha, Bruna e Douglas, 2.349, 2.350.
2.350 é sucessor de 2.349. Então, Bruna e Douglas é a resposta da C, ok? Tudo bem? Acertaram aí? Na questão 9, nós temos, utilizando os números das fichas, eu não coloquei essas fichas aqui, a gente vai completar aqui, olha só. Ele pede que você complete com essas fichas coloridas, complete logo abaixo na sequência, né? Na reta numérica. Então, vamos lá. 4.300, qual é o número que nós vamos colocar aqui? 4.400. A sequência é de 100 em 100. Depois, 4.500, você vai colocar aqui 4.600. 4.700, 4.800, você vai colocar aqui 4.900. Aqui, 5.000. Aqui, 5.100 e aqui, 5.200. Aqui, 5.300, aqui, 5.400 e termina a reta numérica com o número 5.500, ok? Lá na A, ele pergunta, quais desses números são maiores do que 4.900? Ele quer que você olhe apenas para esses números que você colocou, tá certo? Não é para a reta toda. Ele quer que você observe apenas esses números aqui que você acabou de completar. Então, desses números que você acabou de completar, quem são os maiores do que 4.900? Olha, quem passa de 4.900? 5.000, número 5.000, 5.200 e 5.400. Na B, ele pergunta, quem são os menores do que 5.000? Quem são menores do que 5.000? São esses três números aqui, olha, antes de 5.000. 4.400, 4.600 e 4.900. São os números que vêm antes de 5.000. Então, na C, quem são os números maiores do que 4.600? 4.000 maiores para lá, olha. E menores do que 5.200. Quem são esses números que ficam aqui entre esse e esse? Nós só temos esses dois números, olha. 4.900 e 5.000. É a resposta da C. Tudo bem aí com vocês? Acertaram, então, a página 139? Eu espero que sim. Então, gente, corrigindo agora a página 140, questão 10. Vamos lá. Observe o violão e seu preço, R$ 648. Podemos dizer que esse violão de R$ 648, o preço dele se aproxima mais de 650 do que 640. Coloquei os números aqui para que você visse exatamente a aproximação do número 648 com 650. Então, eu posso dizer que o número aproximado, o valor aproximado desse violão pode ser 650. Ok? Tudo bem? Entenderam até aí? Vou dar um exemplo. Se o violão custar R$ 643, o valor dele aproximado seria 640. Por que 643? Olha só, se eu colocasse aqui 641, 642, 643. Se fosse o valor 643, o valor aproximado seria 640, porque 643 fica mais próximo de 640. Tudo bem? Entenderam até aí? Lá na questão A, ele pede que você faça, seguindo esse raciocínio, ele quer que você determine aqui o valor aproximado de cada um desses produtos. Nós temos primeiro o forno de micro-ondas, que custa R$ 434. E o valor aproximado dele é 430. Temos aqui a cafeteira, que custa R$ 127. O valor aproximado, 130.
Temos também aqui o aparelho de celular, que custa R$ 1.147. Valor aproximado, R$ 1.150, certo? Na B, logo aqui embaixo, da página 140, ele pede que você escreva o nome dos produtos de acordo com o preço do maior para o menor. Olha só, o maior preço, o celular. Então, você põe aqui o celular, depois, em segundo lugar, o micro-ondas, e em terceiro e último lugar, a cafeteira, que é o valor mais baixo, certo? Agora, passando lá para a página 141, lá na questão 11, ele quer que você leia essas 4 dicas e descubra qual é o número indicado, que você vai colocar lá a unidade de milhar, a centena, a dezena e a unidade. Na unidade de milhar, a dica é o seguinte: ele diz que é um número maior do que 2.000 e menor do que 3.000. Então, que número é esse? Para começar, ele diz que é um número maior do que 2.000 e menor do que 3.000. Então, eu tenho que colocar aqui o 2, porque ele tem 2 unidades de milhar. Ele é maior do que 2.000 fechado, mas é menor do que 3 unidades de milhar. Então, eu tenho que colocar um 2 aqui. A dica da centena é que ele diz o seguinte: o algarismo das centenas é igual a terça parte de 6. Lembra quando a gente aprendeu, para saber a terça parte, eu tenho que dividir por 3. Aqui ele diz que é a terça parte de 6. Se eu for dividir 6 por 3, eu vou ter 2, então aqui também é o número 2, certo? A dica das dezenas. O algarismo que ocupa aqui a casa das dezenas é igual ao dobro do algarismo da centena. O dobro é 2 vezes esse número, então 2 vezes o 2 é o número 4. Então aqui eu tenho 4. E por último ele dá a dica das unidades, do algarismo das unidades, que é igual ao sucessor de 8. O sucessor é o número que vem logo em seguida. Então, quem vem logo depois de 8 é o 9. O número aqui que nós descobrimos é 2.249. Ok? Acertaram aí vocês? Questão 12 e a última da página 141. Eu quero que você observe a senha de alguns clientes que aguardam atendimento em um banco. Nós temos o Antônio, que é a senha 347. Temos a Maria, que é a ficha 348. Temos a Luciana, que é 349. O Luiz, 350. E a Marta, 351. A pergunta da A é: qual é a senha de Antônio? Antônio, a senha dele é 347. Qual é a senha da Luciana? 349. Na B, ele faz a seguinte pergunta: seguindo a ordem crescente dos números, que cliente será atendido primeiro? Hein? É aquele que tem o menor número. Então, é o Antônio. Fazendo o xizinho aqui no número do Antônio. E lá na questão C, ele diz o seguinte, ele pergunta qual dos clientes será o último a ser atendido. É aquele que tem o maior número. Quem tem o maior número aqui, gente? A Marta. Então, aqui na C, o nome é Marta. Tudo bem? Encerrando, gente, a página 141. Eu quero que vocês observem a página 142. E lá na página 142 tem aquele divirta-se e aprenda, que sempre aparece no nosso livro de matemática. Você vai lá no material no material complementar da página 15, vai encontrar essa roleta. E aqui tem todas as dicas de como você pode jogar com alguém em casa, com seu pai, com a sua mãe, certo? E na próxima aula vocês vão me dizer como é que foi esse jogo. Tem também lá na página 17 que vocês vão precisar dessas fichas aqui, olha, tá? Vocês peçam aí a ajuda de alguém para compreender melhor o jogo, tá bom? E depois a gente se fala
para saber se foi divertido realmente. Encerrando aqui a nossa aula de matemática de hoje, tá? Tchau, tchau!